como usar as perguntas de forma consciente, isso é, para expandir a consciência. O poder das perguntas bem formuladas, gente. Eu tenho postado nos meus stories esses dias algumas perguntas. E aí, algumas pessoas estão vindo, né, me perguntar o que significa essas perguntas, qual é o efeito dessas perguntas, qual a função delas, né? Eu venho falando aí sobre dependência emocional e o que as perguntas têm a ver com essa dependência emocional. E aí eu vou falar para vocês aqui um pouco de forma clara, né, como que as perguntas funcionam. São qualquer perguntas? Não. Todas as perguntas, elas funcionam, mas perguntas bem formuladas, elas abrem, é como se fosse uma chave, sabe? Que abre a porta do seu inconsciente. Então, as perguntas, elas servem para expandir a consciência, para buscar as informações de padrões, né, de crenças, de emoções, de comportamentos que estão, às vezes, ocultos, bem guardadinhos, né, debaixo do tapete das nossas emoções, do nosso inconsciente, e que ficam lá. E muitas vezes nós vamos fazendo afirmações, vamos tentando fazer mudanças em nossas vidas, né? E muitas vezes nós percebemos que nós sempre rodamos em círculo, né? E acabamos parando no mesmo lugar. E por que isso acontece? Porque quem está no domínio é o nosso subconsciente. Quem está no domínio das nossas emoções, dos nossos comportamentos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, é o nosso subconsciente que grava, né? Que guarda todas as crenças e padrões habituais que nós viemos aprendendo desde a infância. Enfim, e lá estão as nossas feridas emocionais, que depois nós vamos falar delas, mas hoje eu quero falar para vocês sobre o poder das perguntas assertivas, o poder das perguntas bem formuladas, que são poderosas e podem acessar o seu subconsciente com mais facilidade. Diferentemente das afirmações, né? As afirmações são super importantes, mas as afirmações é como se fosse uma semente, né? São sementes. E aí toda vez que você faz uma afirmação, você lança essa semente no terreno da sua mente. E aí, vamos dizer que a sua mente subconsciente, ela tá empedrada, né? Ela tá fechada, ela não quer abrir, é como se fosse a rocha, né? Onde Jesus fala, né? O semeador saiu para semear, e aí lançou essa semente, né? Dessa afirmação nesse terreno pedregoso. E aí, o que vai acontecer? Ela não vai criar raízes, ela não vai enraizar e não vai crescer e não vai gerar frutos. Então, o que as perguntas faz? Ela faz uma limpeza nesse terreno, ela vai tirar ali, né, o joio do meio do trigo. As perguntas é como se você estivesse colocando num GPS. Quando você faz uma pergunta bem formulada, é como se fosse um GPS dentro do seu subconsciente, né? Quando você gera essa pergunta, lança nesse GPS mental, né, que é o seu sistema ativador reticular, ela vai buscar essa informação, ela vai buscar essa conexão e ela vai abrir para mais possibilidades. Então, aqui eu anotei, inclusive, que eu estou construindo, né, um curso, uma mentoria, para poder trabalhar as crenças e os padrões limitantes de dependência emocional e trabalhar todos esses padrões que estão incutidos. E uma das ferramentas que eu vou usar e que eu uso muito são as perguntas. Então, eu vou ler aqui um pouquinho das anotações, né?